está nos assistindo. Uma satisfação poder participar desse ciclo de palestras da AgroTeams. Meu nome é André Pugliese, sou professor do Unicatólica, sou da área de administração. Tenho a felicidade de, todos os anos, participar ativamente desse importante evento da região norte. E neste ano, no ano de 2020, em função da pandemia, estamos trabalhando de uma maneira diferente, mas com a mesma alegria e com a mesma vontade de poder contribuir para esse importante segmento de atividade do nosso país. Bom, a palestra não tem nenhum caráter técnico, não é a ideia aprofundar algum assunto. Para quem já assistiu às minhas palestras neste evento, eu sempre procuro relacionar aspectos relativos à tecnologia da informação, os avanços na área, como tem transformado a vida do homem do campo. Mas, até em função do que está acontecendo neste momento, eu procurei fazer uma outra abordagem e a gente vai falar como é que num momento como esse, num momento de crise, né, a gente pode gerar novas ideias, mudar um pouco a nossa visão das coisas e quem sabe conseguir produzir alguma coisa que transforme aí a nossa realidade, produzir inovação. Mais uma vez, então, agradeço a oportunidade e eu vou começar projetando aqui alguns slides eh, que tratam justamente desta questão, tá? Então, tem essas interrupçõezinhas aqui, mas espero que seja agradável para vocês. Então é isso aí. Vamos abrindo aqui os nossos trabalhos para refletir como enxergar oportunidades em momentos de crise, obviamente com foco no agronegócio. Então, estamos num momento de muitos desafios, né? Temos aí um furacão chamado Covid-19 à nossa frente. Expectativa excelente esse ano, né, de recorde na safra, mas, obviamente que a cadeia do agronegócio como um todo, obviamente vai ser impactada em função da chegada desta pandemia, e o que eu tento trazer aqui é que este momento é uma oportunidade para mudarmos o nosso comportamento, repensarmos as nossas práticas. Então, eu brinco aqui com as palavras, né? E tento trazer uma reflexão em relação ao nosso comportamento perante a crise. O que seria mais adequado para se fazer num momento desse? E aí a brincadeira que aqui está é, né? Perante a crise, crie. Sabemos que o momento é um momento de muita complexidade. Vale aqui o registro, né? Que a complexidade é a qualidade daquilo que possui múltiplos aspectos ou elementos, cujas relações de interdependência são por vezes incompreensíveis, e a gente às vezes não tem compreensão mesmo de todos os fios, todos os nexos que devem ser juntados para uma melhor análise da situação, mas eu queria chamar a atenção para o pano de fundo onde as nossas ações se estabelecem, né? Principalmente aí a partir dessas mudanças, né, nas condições econômicas e tecnológicas, que forçam as empresas a mudar as suas posturas gerenciais, destacando aqui três condições para vocês. Primeiro, alterações nos padrões de atitudes da demanda dos consumidores. Segundo, a pressão por custos na indústria, e obviamente que isso impacta diretamente quem está aí na produção do produto primário. E o avanço na tecnologia da informação, que aí é o assunto que quase todo ano eu converso na AgroTeams, já tem impactado sobremaneira aí a vida de todos vocês. Nesse ainda contexto, né, nesta contextualização, vivemos hoje o que chamamos aí de quarta revolução industrial, né? Então nós já passamos pela primeira, com ênfase na mecanização, a chegada das máquinas a vapor, James Watt, energia hidráulica, novo ferramental, né, potencializando a atividade industrial. A segunda, com a eletricidade, e aí a ampliação das redes, produção em massa, linha de montagem, tem um errinho ali, eletricidade. A terceira revolução industrial, a computação e a automação. E a quarta, e aí vocês vão entender por que eu vou puxar esta coisa aqui, né, no contexto da palestra, o que chamamos de internet das coisas, a computação em nuvem, que é o assunto que eu normalmente trago aqui na AgroTeams, e o viés aqui é a colaboração. Então,
é mais ou menos nesse sentido que eu vou alinhar aqui a minha fala, né, trazendo aqui algumas reportagens, estudos, esse aqui do Banco Mundial, né. Os robôs já vêm tomando os nossos empregos há 50 anos, por que agora nós estamos preocupados? Isso também está acontecendo no campo? Vamos deixar aqui algumas indagações. As novas tecnologias devem criar empregos, não destruí-los. Ah, interessante. Então, enquanto por um lado nós enxergamos aí a questão da maquinação, né, da automação como um processo que reduz o volume de empregos disponível, a gente pode pensar então na criação de novos empregos. Outra indagação. Aí vamos chegando num lugar bacana aqui, né? Empatia, flexibilidade, cooperação. Olha a palavrinha chegando de novo aí. Pesquisa de Harvard explica por que habilidades sociais ganham força no mercado de trabalho. Profissional empreendedor ganha espaço em empresas. Pessoas com senso de dono, iniciativa e visão de longo prazo são cada vez mais requisitadas por organizações. Para isso é preciso ter a devida formação. Jovens pobres já enxergam o empreendedorismo como uma opção de carreira, e aí a gente precisa pensar no empreendedorismo também no ponto de vista do último slide, né? Então, a Betty Tischauer, diretora da Junior Achievement Brasil, fala sobre o momento atual e desafios da entidade que ajuda jovens de classes sociais mais baixas a terem sucesso em suas carreiras. E aí, eu vou fazer uma interrupção a partir desse slide, né? Sempre com perguntas aqui para a gente refletir um pouquinho. O fim da Idade da Pedra se deu por alguma razão. Qual razão? Então, chamando a atenção aqui de vocês, né? Nós, estudando aí história, né, ao longo da nossa vida, obviamente, percebemos que certos momentos foram momentos de muita ruptura ou de grandes rupturas, né? Esse certamente vai ser um momento de grandes rupturas também. Mas aí eu fui buscar lá na história, no período chamado de Idade da Pedra, uma ideia do que a gente precisa trazer para hoje, né? Então, por que a Idade da Pedra acabou? Porque acabaram as... Não. Talvez aqui, né, forçado pela minha brincadeira, a gente pense, a Idade da Pedra acabou porque acabaram as pedras. Não. A Idade da Pedra acabou porque encontramos jeitos melhores de realizar ou para realizar as nossas atividades. E é a construção que a gente está tentando fazer aqui. Voltando aos nossos slides, eu queria, com essa imagem bonita, continuar essa discussão, né? A razão da Idade da Pedra, então, é a razão humana. Uma provocação, a nossa capacidade de pensar, de produzir melhor, de inovar, né? De produzir tecnologia e também de administrar certas tensões que envolvem a nossa vida cotidiana, tensões essas que são necessárias para a manutenção do nosso foco, da nossa atenção e do desenvolvimento de ações que se alinhem com esses 3 pontinhos que eu quero aqui provocá-los, né? Olha que simples. O que precisamos fazer no ambiente de negócios é sempre pensar em termos de melhorar a qualidade, diminuir o preço e diminuir o tempo. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que se nós aumentarmos a qualidade de um determinado produto e não mexermos nem no preço nem no tempo, ou seja, não aumentarmos o preço nem aumentarmos o tempo, nós não precisamos nem convidar o cliente à discussão, não precisamos nem perguntar para ele o que ele pensa. É óbvio que ele vai achar bom. Eu brinco com essas imagens para dizer o seguinte, olha como a vida do homem e da mulher de negócios é fácil. Basta que entreguemos cada vez mais qualidade, por um preço cada vez menor, em cada vez menos tempo. Beleza. Nesse momento, estamos sendo provocados a pensar nisso. Como produzir com a mesma qualidade em tempos desafiadores como esse tempo da pandemia? Como é que essas novas condições têm alterado a nossa estrutura de preço, né, o nosso custo e automaticamente o preço? E como é que está a nossa relação com o tempo? E aí eu trago essa frase que é atribuída a Charles Darwin para a gente fazer uma brincadeirinha, né?
as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. É isso aí. E é um momento de grandes mudanças. E aqui eu queria deixar um slide, vou contar aqui mais ou menos 1 minuto para vocês lerem. Legal. Tenho certeza que todo mundo conseguiu ler. Então, a nossa capacidade é fabulosa, né? E, como eu disse no começo, não era uma palestra técnica, mas é óbvio que um momento desafiador como esse também nos coloca aí no sentido de usarmos as nossas mais poderosas capacidades. A gente tem muita capacidade, né? Conseguimos fazer as coisas de um jeito diferente. E aqui a minha ideia é uma construção a partir da colaboração. E é isso que a gente vai continuar falando aqui agora. Então, nessa perspectiva, já entendemos aí a nossa extrema capacidade, né, de conseguir nos adaptar a situações novas. Nós temos aí uma construção, uma ressignificação do trabalho. Eu adoro essa citação do Bom Sucesso. O trabalho é uma forma, vamos lá de novo, o trabalho é uma forma como o homem interage e transforma o meio ambiente, assegurando a sobrevivência e estabelecendo relações interpessoais que, teoricamente, serviriam para reforçar a sua identidade e o seu senso de contribuição. Nas nossas organizações, tem muita gente querendo colaborar, muita gente inteligente, muita gente capaz, mas que às vezes não tem um espaço para falar, porque os ambientes muitas vezes são ambientes de muita competição. Talvez o grande aprendizado que esse momento nos traga seja esta necessidade, né, de nos reavaliarmos, de nos enxergarmos diferente, né, de nos enxergarmos a partir das nossas características mais bacanas, mais importantes, as nossas características humanas, a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovar. Então, nessa perspectiva, procuramos trazer aqui uma discussão entre o termo competição e cooperação. Será que nos ambientes organizacionais que estamos mais acostumados, temos mais ambiente de competição ou de cooperação? Será que agora, né, este novo trabalho não nos exige ainda mais cooperação? Principalmente porque sabemos que nós não somos este novo trabalhador como representado por esta imagem dos super-heróis, né? Somos pessoas normais, né? Pessoas que, obviamente, têm capacidades intelectuais diversas, né? A inteligência ela se apresenta das mais diferentes formas, né? Um desafio grande, eu acho, para os gestores é identificar o potencial de cada colaborador. Né? Nós não formamos nas organizações grupos homogêneos, né? Nós temos nas organizações pessoas com inteligências mais analíticas, nós temos nas organizações pessoas com inteligências mais espaciais, nós temos diferentes formas de abordar a questão da inteligência humana, como já dizia na perspectiva das 7 inteligências, das inteligências múltiplas, do Howard Gardner. Então, talvez, né, e eu imagino que esteja falando aqui para muitos gestores de empresas, gestores de organizações, né, talvez seja um momento importante para criarmos campos de aproximação com os nossos colegas, com as nossas equipes, né, com os colaboradores, e exercitar um pouquinho de uma escuta mais sensível, né? Eu gosto de dizer que as nossas organizações, apesar de falarem muito a palavra sinergia, no que tange à gestão do conhecimento, elas melhoraram muito, mas ainda de certa forma são muito restritivas em relação à adoção, ou pelo menos à recepção, de ideias que venham de pessoas que muitas vezes não ocupam os cargos mais altos na hierarquia da empresa.
como se de alguma forma estivéssemos dizendo assim: olha, a tua ideia não é importante, ou a minha ideia, né, eu que sou um gestor, a minha ideia é mais importante do que a sua, a minha ideia tem mais valor. Mas os tempos são outros, né? Os tempos são outros. É certo que precisamos repensar essa dinâmica de utilização dessas inteligências, né? Da inteligência coletiva, inclusive, melhorar a questão de nos enxergarmos como organizações de aprendizado, como somos. E essa coisa não é nova, essas discussões sobre as organizações de aprendizado começam ainda na década de 1990, né, um dos principais autores, um americano chamado Peter Senge, né? Então, como é que nós, nessa perspectiva de cooperação, né, podemos aproveitar toda a energia existente, observada dentro de uma organização, energia esta, energia de conhecimento, de capacidade cognitiva, de competência, para gerar a transformação necessária para as nossas organizações em tempos tão difíceis. É óbvio, não precisa dizer, que por mais que a atividade primária do país tenha registrado ainda bons resultados, e me parece que esse ano registrará excelentes resultados, é preciso que se pense, primeiro, em cadeia, e segundo, entender que essa cadeia é uma cadeia global. E, obviamente, que a atividade econômica no mundo todo foi afetada, né, com a pandemia. Então, nós temos aí uma janela de oportunidades para repensar algumas práticas, uma janela de oportunidades para repensar até alguns valores, que serão certamente repensados, né, já estamos repensando. E eu queria reforçar essa questão, né, em tempos tão sombrios e difíceis, né, sobre a necessidade de nos articularmos mais com os nossos colaboradores, nos aproveitarmos, no melhor sentido da palavra, das múltiplas competências observadas nos nossos quadros. Por pressuposto, nós formamos as nossas organizações com muita gente competente, né? E, nesse sentido, contribuir para a readaptação, a reorganização dos nossos negócios a partir dessa nova perspectiva. E, na construção dessa ideia, alguns elementos são importantes, por óbvio, né? A primeira coisa que eu queria projetar aqui para vocês é o uso da criatividade, né? Entendendo esta coisa como a basilar para o que eu já vou mostrar logo na sequência. Nós precisamos de inovação, né? A gente pode pensar em inovações mais radicais, inovações muitíssimo transformadoras, mas não podemos nos esquecer que podemos também, de pouquinho em pouquinho, né, melhorar os processos das nossas organizações. Poderia dizer assim que se a gente melhorasse 1% todo dia, né, conseguiríamos colher bons frutos ao final de uma etapa ou de um processo mais longo. Queria dizer a vocês que existe um contínuo aqui, tá? Então, esse primeiro slide que eu coloquei falando sobre a criatividade, né, é uma parte de um contínuo, é o primeiro limite, né, é o ponto de início aí de um contínuo que vai nos levar até a inovação. Agora eu queria chamar a atenção de vocês, voltando aqui, né? As organizações têm criado espaços, né, para o desenvolvimento de pensamentos mais criativos. As organizações têm criado estruturas, valorizado, recompensado novas ideias, novas propostas, tem estimulado as pessoas à participação. Então, eu acho que aqui a gente tem sempre um ponto de extrema urgência. Na medida que as organizações não criam esses espaços, não oportunizam esses espaços, não mudam a sua mentalidade em relação a esta matéria-prima, né? Normalmente de boas ideias, né? Nós temos muitas ideias. Então, vou reformular aqui a minha fala. Nós geramos muitas ideias e aí temos normalmente
uma ideia boa, uma ideia para adaptar. Nessa perspectiva, precisamos pensar sobre o pensamento divergente e o pensamento convergente, né? Então, nós começamos a partir da ideia do pensamento divergente, aberto, muitas ideias. E depois a gente fecha, identificando um ponto, né, ou um número menor de pontos, que mereçam o investimento do tempo, o investimento dos recursos financeiros ou materiais, para que a organização possa, em perspectiva, chegar neste ponto, de produzir alguma coisa que tenha valor, né, gerar de fato algum tipo de resultado para a organização a partir de um pensamento criativo. Muitos autores têm discutido a questão, né, de como a inovação deixou de ser algo como um produto novo no mercado e deve ser encontrada ou encarada como a força motriz que conduz as organizações nos seus esforços cotidianos. Mas para isso a gente precisa mudar nossa mentalidade, né? Para isso precisamos desenvolver novos olhares, né? Novos olhares que vão gerar também um novo comportamento. Então, esta minha fala é quase que uma provocação para refletirmos a partir do momento atual e pensarmos nas possibilidades, né? Pensarmos aí nas integrações das pessoas, pensarmos em como podemos desenvolver a partir das competências observadas nas organizações algum tipo de inovação que, na pior das hipóteses, mantenha as organizações competitivas, né, ou, de preferência, né, aumente a sua competitividade, né, permita que ela possa alcançar novos caminhos, novos lugares. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui uma, uma poesia, né, nessa perspectiva de que enxerguemos as coisas a partir de uma nova visão, né? A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Com essas lindas palavras aí de Manuel de Barros, eu quero encerrar a minha apresentação, agradecendo muito a atenção de vocês, esperando que, de certa forma, essas palavras sirvam a algum momento de reflexão. Tem muitas palestras disponíveis, né? A nossa instituição tem um espaço grande aí com desenvolvimento de palestras técnicas voltadas aí a vocês que trabalham diretamente no agronegócio. E eu queria desejar uma boa AgroTeams para todos, né, esperando que no próximo ano possamos nos rever pessoalmente. Muito obrigado.